O silêncio do restaurante foi quebrado pelo estrondo de uma cadeira caindo no chão de madeira gasta. Alice parou de limpar a mesa ao ouvir o barulho, virando-se rapidamente para encontrar um homem de aparência simples, roupas desgastadas pelo tempo, recolhendo nervosamente as moedas espalhadas pelo piso. Suas mãos tremiam enquanto juntava cada centavo, como se cada um deles fosse um tesouro perdido. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a testemunhar o momento que mudaria para sempre o curso de duas vidas. O homem levantou os olhos por um instante, cruzando o olhar com o dela. Havia algo profundamente tocante naqueles olhos castanhos. Uma mistura de vergonha e desespero que fez o coração de Alice apertar no peito. Ele desviou o olhar imediatamente, como se não conseguisse suportar ser visto naquele momento de vulnerabilidade. "Deixe-me ajudá-lo", disse Alice, aproximando-se com passos cuidadosos, como quem se aproxima de um animal ferido. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos hábeis recolhendo as moedas restantes. O homem pareceu querer protestar, mas as palavras não saíram. Apenas um murmúrio baixo e agradecido. "Obrigado. Desculpe pelo transtorno", murmurou ele, a voz carregada de constrangimento. Alice sorriu com genuína doçura, entregando-lhe as moedas. "Não precisa se desculpar. Acontece com qualquer um." O homem se apresentou apenas como Rafael, sem sobrenome, sem maiores explicações. Havia uma reserva em seus gestos, uma cautela que intrigou Alice. Ela o observou contar e recontar as moedas, calculando mentalmente se seria suficiente para o prato mais barato do cardápio. Era uma terça-feira típica no cantinho da vovó, o pequeno restaurante onde Alice trabalhava havia 3 anos. O estabelecimento ficava numa esquina movimentada do centro da cidade de Santos Dumont, no interior de Minas Gerais. Uma daquelas cidades onde todo mundo se conhece, e as histórias se espalham mais rápido que o aroma do pão de açúcar da padaria vizinha. Alice Maria Santos tinha 27 anos e carregava no nome a simplicidade e a fé de uma família humilde. Era filha de Conceição, uma costureira que trabalhava em casa e tinha as mãos calejadas de tanto bordar vestidos de noiva para as moças da cidade. O pai, João, havia partido quando Alice ainda era criança, deixando mãe e filha para enfrentar o mundo juntas. O restaurante da Dona Eulália era mais que um local de trabalho para Alice. Era quase um segundo lar. As paredes amareladas guardavam histórias de 3 gerações de fregueses. As mesas de madeira maciça tinham riscos e marcas que contavam décadas de conversas, negócios fechados e corações partidos. O cheiro de alho e cebola refogados era constante, misturado ao aroma de café sempre fresco que Dona Eulália insistia em fazer na velha chaleira de alumínio. Alice conhecia cada freguês pelo nome, sabia quem gostava do feijão mais caldoso, quem preferia a carne mais passada, quem pedia sempre um cafezinho depois do almoço. Era essa intimidade que tornava o trabalho prazeroso, mesmo nos dias mais corridos. Mas Rafael era diferente. Ele chegara na semana anterior, numa quinta-feira chuvosa, e desde então aparecia quase todos os dias no mesmo horário. 12:30, quando o movimento do almoço começava a diminuir. Sempre pedia o mesmo prato, arroz, feijão e um pequeno pedaço de carne moída. Sempre pagava contando moedas, sempre com a mesma expressão envergonhada. Alice havia crescido, vendo a mãe ajudar vizinhos necessitados, costurando de graça para quem não tinha como pagar, levando pratos de comida para famílias que passavam dificuldades. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. Era o que Conceição sempre dizia, repetindo os ensinamentos que sua própria mãe havia lhe passado. Observando Rafael naquela tarde, Alice sentiu um aperto familiar no peito. Era o mesmo sentimento que tinha quando via crianças brincando descalças na rua
ou quando passava por moradores de rua pedindo esmolas no centro da cidade. Uma mistura de compaixão e urgência de fazer alguma coisa, por menor que fosse. Rafael estava sentado em uma mesa no canto, perto da janela que dava para a praça principal. A luz da tarde incidia sobre seu rosto, revelando traços que Alice não havia notado antes. Ele não parecia muito mais velho que ela, talvez uns 30 anos. O cabelo castanho estava um pouco desarrumado, como de quem dormiu mal, ou não teve tempo de se arrumar adequadamente. A barba por fazer dava-lhe um ar cansado, mas seus olhos tinham uma intensidade que contrastava com a simplicidade de sua aparência. Alice aproximou-se da mesa com o prato fumegante. "Seu almoço", disse, sorrindo. "Quanto fico devendo?" perguntou Rafael, já estendendo a mão para o bolso. R$12, respondeu Alice, observando-o contar cuidadosamente as moedas pela terceira vez naquele dia. Rafael contou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A expressão em seu rosto mudou gradualmente, da concentração para a preocupação e depois para algo próximo ao desespero. Alice percebeu que ele tinha apenas R$10,50. Parece que estou um pouco... Talvez eu possa... Rafael começou a gaguejar, claramente constrangido. Alice sentiu o coração acelerar. Era um daqueles momentos em que uma pessoa pode escolher fazer a diferença ou simplesmente seguir em frente. Sem hesitar, ela sorriu e disse: "Sabe o que é? Hoje é meu aniversário de 3 anos trabalhando aqui. A dona Eulália disse que eu posso dar um desconto especial para um cliente. Que tal R$10? A mentira saiu tão naturalmente que ela mesma se surpreendeu. Rafael levantou os olhos e, pela primeira vez desde que o conhecera, Alice viu um sorriso genuíno em seu rosto. "Sério? Que sorte a minha! Parabéns pelos 3 anos", disse ele, entregando as moedas com evidente alívio. "Obrigada", respondeu Alice, sentindo o peito se aquecer com a alegria estampada no rosto dele. Enquanto Rafael comia, Alice aproveitou para observá-lo melhor. Havia algo intrigante nele, algo que não conseguia decifrar. Suas roupas eram simples, mas limpas e bem cuidadas. Suas mãos, embora calejadas, eram de alguém que já havia conhecido dias melhores. E a forma como ele segurava os talheres com uma delicadeza quase aristocrática destoava de sua aparência humilde. "A comida está boa?" perguntou Alice quando passou pela mesa para pegar alguns pratos vazios. "Excelente", respondeu Rafael. "Faz tempo que não como algo tão gostoso. A dona Eulália é uma ótima cozinheira. Ela aprendeu as receitas com a mãe dela, que por sua vez aprendeu com a avó. É tradição de família." "E você? Trabalha aqui há muito tempo?" Alice se surpreendeu com a pergunta. A maioria dos clientes não demonstrava interesse em conversar com as funcionárias além do necessário. 3 anos, como eu disse há pouco. Mas, na verdade, eu venho aqui desde criança. Minha mãe e a dona Eulália são amigas antigas. "E o que você faz além de trabalhar aqui?" A pergunta soou genuinamente interessada, e Alice se sentiu à vontade para responder. "Estudo pedagogia na faculdade à noite." "Quero ser professora." Os olhos de Rafael se iluminaram. "Professora? Que bela profissão! O mundo precisa de mais pessoas como você." Alice corou levemente. "Obrigada. E você? Do que trabalha?" Por um momento, Rafael pareceu hesitar. Seus olhos desviaram para a janela, observando o movimento da praça. "Estou entre empregos no momento. Por isso..." Ele fez um gesto vago na direção das moedas. "Entendo. Tenho certeza de que logo você encontra algo bom." Rafael sorriu novamente, mas dessa vez Alice percebeu uma sombra de tristeza em sua expressão. "Espero que sim." O movimento do restaurante começou a aumentar novamente com a chegada dos trabalhadores que almoçavam mais tarde. Alice precisou se afastar para atender outras mesas, mas continuou observando Rafael de longe.
Ele comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a mais importante do dia. Quando terminou, Rafael se dirigiu ao balcão para pagar. Alice estava ocupada anotando um pedido, mas acenou para ele com um sorriso. Ele retribuiu o gesto e saiu do restaurante, mas não antes de olhar para trás uma última vez. Alice não sabia explicar por quê, mas a saída de Rafael deixou um vazio estranho no restaurante. Era como se uma energia diferente tivesse ido embora com ele. Ela balançou a cabeça, tentando se concentrar no trabalho. Tinha muitas mesas para atender e não podia ficar divagando. Mas durante o resto da tarde, Alice se pegou pensando no homem misterioso. Havia algo nele que a intrigava profundamente. Talvez fosse a contradição entre sua aparente simplicidade e a elegância sutil em seus gestos. Ou talvez fosse a tristeza que ele carregava nos olhos. Uma tristeza que parecia vir de muito mais fundo que a simples falta de dinheiro. Às 5 da tarde, quando o movimento finalmente diminuiu, Alice se sentou um momento para descansar. Dona Eulália, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque, aproximou-se com 2 xícaras de café. Você conhece aquele rapaz que vem aqui ultimamente? O que sempre pede o prato mais barato? Perguntou Dona Eulália, sentando-se ao lado de Alice. Rafael? Não muito. Por que pergunta? Sei lá. Acho ele estranho. Não que seja algo ruim. Ela se apressou em esclarecer. É que ele não parece alguém que está realmente passando necessidade, sabe? Tem algo diferente nele. Alice tomou um gole do café, pensativa. O que você quer dizer? Olha, filha, eu já vi muita gente nesta vida. Pessoas que realmente não têm onde cair mortas têm um jeito diferente. Elas olham para a comida com uma fome desesperada. Esse rapaz, ele come devagar, com educação, e repara na qualidade dos ingredientes, faz comentários sobre o tempero. Não é comportamento de quem está passando fome de verdade. Alice franziu o rosto. Talvez ele só tenha sido bem educado em casa. Pode ser, concordou Dona Eulália. Ou pode ser que ele esteja passando por uma fase ruim, mas não seja pobre de nascença. Já vi isso acontecer. Gente que tinha vida boa e de repente perde tudo. A observação da patroa ficou ecoando na mente de Alice. Fazia sentido. Explicaria as contradições que ela havia notado em Rafael. O resto do dia passou rapidamente. Alice terminou o turno às 7 da noite e pegou o ônibus para casa. Durante o trajeto de 20 minutos até o bairro onde morava com a mãe, ela continuou pensando em Rafael. Havia algo nele que despertava sua curiosidade e admitia para si mesma uma certa preocupação. Alice morava em uma casa simples de 3 cômodos em um bairro operário. A mãe, Conceição, estava na sala quando ela chegou, debruçada sobre a máquina de costura, trabalhando em um vestido azul marinho. Oi, mãe, disse Alice, dando um beijo no rosto da mulher. Oi, minha filha, como foi o dia? Normal. Teve um cliente diferente hoje. Alice contou sobre Rafael, sobre o dinheiro que faltou e sobre a pequena mentira que contou para ajudá-lo. Conceição parou de costurar e olhou para a filha com um sorriso orgulhoso. Fez bem, filha. A gente nunca sabe por que provações as pessoas estão passando. Um gesto de bondade pode significar muito mais do que imaginamos. A Dona Eulália acha que ele não é pobre de verdade, que talvez esteja só passando por dificuldades. E isso muda alguma coisa? Perguntou Conceição, voltando a costurar. Necessidade é necessidade, independente de onde vem. Alice sorriu. A mãe sempre tinha uma forma simples e sábia de ver as coisas. Naquela noite, depois do jantar e antes de sair para a faculdade, Alice se deitou na cama por alguns minutos, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com a mãe. Pensou em Rafael, em sua expressão de alívio quando ela mentiu sobre o desconto, em como ele havia agradecido com sinceridade.
Também pensou nas palavras da mãe. A gente nunca sabe por que provações as pessoas estão passando. Era verdade. Todo mundo carregava suas batalhas silenciosas, seus medos e dificuldades. Alguns eram apenas mais visíveis que outros. Na faculdade, durante a aula de Psicologia da Educação, Alice se distraiu várias vezes pensando em Rafael. A professora falava sobre a importância da empatia na relação professor-aluno, sobre como um gesto simples pode marcar para sempre a vida de uma criança. Alice não conseguiu deixar de fazer a conexão com o que havia acontecido mais cedo. Seria possível que sua pequena mentira sobre o desconto tivesse significado mais para Rafael do que ela imaginava? Seria possível que, sem saber, ela tivesse plantado uma semente de esperança em uma vida que talvez precisasse desesperadamente de um pouco de luz? Quando a aula terminou e Alice pegou o ônibus de volta para casa, ela olhou pela janela as luzes da cidade pequena e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Se Rafael aparecesse no restaurante novamente, ela faria questão de tratá-lo com ainda mais carinho. Não sabia por quê, mas tinha a sensação de que aquele homem precisava, mais do que comida, de alguém que acreditasse nele. A noite estava clara, com estrelas visíveis apesar da iluminação urbana. Alice sorriu, lembrando-se de algo que a avó sempre dizia. As melhores coisas da vida começam com um gesto simples de amor. Talvez fosse exagero pensar assim sobre um pequeno desconto no almoço. Mas algo dentro dela dizia que aquela não seria a última vez que cruzaria o caminho de Rafael. E sem que ela soubesse, do outro lado da cidade, em um quarto modesto de uma pousada simples, Rafael olhava pela janela para as mesmas estrelas, pensando na jovem de sorriso doce que havia tornado seu dia um pouco menos sombrio. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Era quarta-feira, e ela tinha o costume de chegar mais cedo ao trabalho às quartas para ajudar Dona Eulália com o estoque. Enquanto caminhava pelas ruas ainda vazias de Santos Dumont, com o sol nascente pintando as casas coloniais de tons dourados, ela se pegou esperando que Rafael aparecesse novamente. O cantinho da vovó estava silencioso quando Alice chegou. Dona Eulália já estava na cozinha, preparando o tempero para o feijão do dia. O aroma de alho e cebola começava a perfumar o ambiente, misturado ao cheiro do café fresco que sempre marcava o início do dia no restaurante. "Bom dia, Dona Eulália", cumprimentou Alice amarrando o avental. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" "Sim, senhora. Posso ajudar com alguma coisa?" Dona Eulália apontou para os sacos de arroz e feijão que precisavam ser organizados na despensa. Enquanto trabalhava, Alice se distraía imaginando como seria a vida de Rafael, onde ele morava, tinha família, o que o havia levado à situação atual. As primeiras horas da manhã passaram tranquilas. Os clientes habituais do café da manhã chegaram um a um. Seu Antônio, o aposentado que tomava café preto sem açúcar e lia o jornal local. Dona Carmen, que sempre pedia pão francês com manteiga e falava sobre os netos. E o grupo de comerciantes que se reunia antes de abrir suas lojas na rua principal. Meio-dia se aproximava quando Alice começou a sentir um frio na barriga. Seria aquele o horário em que Rafael costumava aparecer? Ela se pegou olhando para a porta a cada cliente que entrava, uma mistura de expectativa e nervosismo crescendo em seu peito. Exatamente às 12h30, a porta do restaurante se abriu e Rafael entrou. Alice sentiu o coração acelerar involuntariamente. Ele parecia ter se arrumado um pouco melhor hoje. O cabelo estava penteado. A camisa simples, mas limpa, estava bem passada. Seus olhos procuraram Alice imediatamente, e quando a encontrou, um sorriso discreto iluminou seu rosto. "Boa tarde", disse ele, dirigindo-se à mesma mesa de ontem. "Boa tarde, Rafael. Vai querer o de sempre?" "Se possível, sim,
E obrigado novamente pelo desconto de ontem. Fez muita diferença. Alice sentiu as bochechas corarem levemente. Imagina, foi um prazer. Enquanto se dirigia à cozinha para buscar o prato, Alice notou que Dona Eulália a observava com um olhar curioso. A mulher mais velha havia notado a familiaridade no cumprimento e a mudança sutil no comportamento de Alice. "Vai conversar com ele hoje?" perguntou Dona Eulália em voz baixa quando Alice passou pela cozinha. "Não sei." "Por que pergunta?" "Porque você está diferente desde ontem. E ele também parece interessado." Alice sentiu o rosto esquentar ainda mais. "Dona Eulália, não é nada disso. Ele só parece precisar de uma conversa amiga." A patroa sorriu com sabedoria. "Às vezes é assim mesmo que começa, filha." Com o prato na mão, Alice voltou para a mesa de Rafael. Ele estava olhando pela janela, observando o movimento da praça. Quando ela se aproximou, ele virou-se com atenção total, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. "Seu almoço", disse Alice, colocando o prato à frente dele. "Obrigado. Posso perguntar seu nome? Ontem fiquei sem jeito de perguntar." "Alice. Alice Maria." "Alice", repetiu ele como se estivesse saboreando o nome. "Nome bonito. Combina com você." Alice sorriu, sentindo-se inexplicavelmente tímida. "Obrigada. E você, só Rafael?" Por um momento ele hesitou. "Rafael Silva", disse finalmente. E Alice teve a estranha sensação de que ele havia inventado o sobrenome na hora. "Prazer em te conhecer oficialmente, Rafael Silva." "O prazer é todo meu, Alice Maria." Houve um momento de silêncio confortável. Rafael começou a comer, e Alice ficou ali parada, sem saber bem por que não se afastava. Havia algo magnético nele, uma qualidade que ela não conseguia definir, mas que a mantinha interessada. Posso sentar um pouco?" perguntou Alice, surpreendendo-se com sua própria ousadia. "Está meio parado agora." Os olhos de Rafael se iluminaram. "Claro, por favor, sente-se." Alice puxou uma cadeira e se sentou à mesa com ele. Era a primeira vez em 3 anos de trabalho que se sentava para conversar com um cliente durante o expediente, mas algo naquela situação parecia natural e certo. "Você é daqui de Santos Dumont?" perguntou Rafael. "Nasci e me criei aqui. E você?" Novamente aquela hesitação. "Não, sou de longe. Vim para cá em busca de novos ares." "Está gostando da cidade?" Rafael olhou pela janela novamente, observando a praça onde crianças brincavam enquanto suas mães conversavam nos bancos. "Está sendo revelador. As pessoas aqui são diferentes." "Diferentes como?" "Mais genuínas, menos complicadas." Ele a olhou diretamente nos olhos. "Como você, por exemplo." Alice sentiu o coração acelerar. "Eu não sou nada demais." "Discordo completamente", disse Rafael com seriedade. "Ontem você me ajudou sem me conhecer, sem saber se eu era boa pessoa ou não. Fez isso naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo." "Porque é normal. Pelo menos deveria ser." Rafael sorriu tristemente. "Você acreditaria se eu dissesse que há muito tempo não encontro alguém que pense assim?" Alice o estudou por um momento. Havia uma profundidade em seus olhos que contrastava com sua aparência simples. Uma dor antiga, mas também uma inteligência aguçada que ela estava começando a perceber. "Acreditaria sim. Infelizmente, o mundo anda meio egoísta mesmo." "E você? Como consegue manter essa pureza?" A pergunta a pegou de surpresa. "Pureza?" Essa capacidade de ver o bem nas pessoas, de querer ajudar, não é comum. Alice pensou na mãe, nas lições simples mas profundas que havia aprendido ao longo da vida. "Minha mãe sempre me ensinou que a gente colhe o que planta. Se plantarmos bondade, é bondade que volta para nós." "Sua mãe deve ser uma mulher sábia."
É, ela é costureira. Trabalha em casa. Sempre vi ela ajudando os vizinhos, costurando de graça para quem precisava, levando comida para famílias com dificuldades. Aprendi com ela que a gente pode fazer a diferença, mesmo em pequenos gestos. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. E seu pai? A expressão de Alice se entristeceu ligeiramente. Ele foi embora quando eu era pequena. Nunca mais voltou. Sinto muito. Não precisa. Na verdade, minha mãe e eu ficamos mais unidas por causa disso. Ela é minha melhor amiga. E você estuda à noite, não é? Pedagogia? Alice se surpreendeu que ele tivesse lembrado. Sim. Quero ser professora. Sempre foi meu sonho. Por que professora? Porque acredito que a educação pode mudar tudo. Uma criança que tem acesso a uma boa educação, que tem um professor que acredita nela, pode chegar onde quiser. Alice falou com paixão, seus olhos brilhando. Quero ser esse tipo de professora. Rafael a observou falar, completamente absorto. Havia uma luz especial em Alice quando ela falava sobre seus sonhos. Uma energia contagiante que ele não via há muito tempo. Tenho certeza de que você será uma professora incrível, disse ele com sinceridade. Obrigada. E você? Quais são seus sonhos? A pergunta pareceu desestabilizar Rafael. Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo a comida no prato. Ultimamente, eu só sonho em encontrar um propósito, em encontrar algo que faça sentido de verdade. A resposta foi tão sincera e vulnerável que Alice sentiu uma pontada no peito. Havia uma tristeza profunda por trás daquelas palavras, uma busca desesperada por significado. E você acha que vai encontrar aqui em Santos Dumont? Rafael a olhou nos olhos. Estou começando a achar que sim. O movimento do restaurante começou a aumentar novamente. Alice percebeu que havia passado quase meia hora conversando com Rafael, mas por algum motivo não se sentia culpada. Dona Eulália havia aparecido algumas vezes na área do salão, mas não havia dito nada sobre Alice estar sentada. Preciso voltar ao trabalho, disse Alice, levantando-se relutantemente. Claro, obrigado pela conversa, foi muito bom. Para mim também. Rafael terminou de comer e se dirigiu ao balcão para pagar. Mais uma vez, contou cuidadosamente as moedas, mas desta vez tinha a quantia exata. Até amanhã, Alice, disse ele antes de sair. Até amanhã, Rafael. Quando ele saiu, Alice ficou parada por um momento, observando-o através da janela enquanto ele caminhava pela praça. Havia algo diferente em seus passos hoje, uma leveza que não estava lá ontem. Gostou dele, não foi? Veio a voz de Dona Eulália atrás dela. Alice se virou, corando. Dona Eulália. Não precisa ficar vermelha, filha. É só uma observação. Vocês conversaram bastante hoje. Ele parece uma boa pessoa, só perdida. Muita gente anda perdida por aí. A questão é, você quer ajudá-lo a se encontrar? A pergunta ecoou na mente de Alice pelo resto da tarde. Será que era isso que estava acontecendo? Será que ela estava se interessando por Rafael, além da simples compaixão? Naquela noite em casa, Alice contou para a mãe sobre a conversa mais longa que tivera com Rafael. Parece que vocês se deram bem, comentou Conceição, sem tirar os olhos do vestido que estava costurando. Ele é diferente dos outros clientes. Diferente como? Alice pensou por um momento. Ele faz perguntas de verdade. Quer saber sobre meus sonhos, sobre minha família. E quando eu falo, ele realmente escuta. Isso é bom, filha. Significa que ele tem interesse genuíno em você como pessoa. Mãe, você acha que é possível gostar de alguém que a gente mal conhece? Conceição parou de costurar e olhou para a filha com um sorriso carinhoso. Alice, minha filha, às vezes a alma reconhece outra alma antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. Não estou dizendo que é amor à primeira vista, mas conexões especiais podem acontecer rapidamente.
Mas e se ele estiver apenas passando por aqui? E se for embora? E se ficar? E se essa for a oportunidade de vocês construírem algo bonito juntos? Alice sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. A mãe sempre conseguia ver o lado positivo das situações. Só vá com calma, filha. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Se for para ser, será. Naquela noite, na faculdade, Alice teve dificuldade para se concentrar nas aulas. Sua mente voltava constantemente para a conversa com Rafael, para a forma como ele a olhava enquanto ela falava, para a sinceridade em sua voz quando ele disse que estava começando a encontrar um propósito. Durante o intervalo, sua amiga Mariana notou sua distração. Alice, você está nas nuvens hoje. Aconteceu alguma coisa? Alice hesitou, mas acabou contando sobre Rafael. Mariana a escutou com interesse crescente. Nossa, Alice, você está se apaixonando. Mariana, não exagera. Eu mal conheço o cara. Às vezes é assim mesmo. Minha irmã conheceu o marido dela e disse que soube na mesma hora que ia casar com ele. Isso é diferente. O Rafael está passando por dificuldades. Eu só estou sendo solidária. Solidária, repetiu Mariana com um sorriso maroto. Claro que é só isso. Alice riu, mas por dentro sabia que a amiga não estava totalmente errada. Havia algo especial acontecendo entre ela e Rafael. Algo que ia além da simples cortesia ou compaixão. Na volta para casa, Alice olhou para as estrelas novamente. Fazia uma noite clara e fresca, típica do interior de Minas. Ela pensou em Rafael, imaginando onde ele estaria, se também estava olhando para o mesmo céu. Do outro lado da cidade, Rafael estava na varanda da pousada onde se hospedava, uma construção simples, mas limpa na periferia de Santos Dumont. Ele havia escolhido propositalmente um local humilde, longe do centro, onde pudesse passar despercebido. Pela primeira vez em meses, Rafael se sentia realmente conectado com alguém. A conversa com Alice havia sido como um sopro de ar fresco em uma vida que se tornara sufocante. Havia uma pureza nela, uma autenticidade que ele pensava não existir mais no mundo. Rafael pensou em sua vida anterior, na rotina vazia de reuniões corporativas, eventos sociais superficiais e relacionamentos baseados em interesse. Quantas pessoas, ao longo dos anos, haviam se aproximado dele por causa de seu dinheiro? Quantas conversas haviam sido genuínas? Com Alice era diferente. Ela não sabia quem ele realmente era. Não sabia sobre sua fortuna ou seu status social. Ela o via apenas como Rafael, um homem passando por dificuldades, e mesmo assim o tratava com carinho e respeito. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael começou a vislumbrar a possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde o que importava não eram os números em uma conta bancária, mas as conexões humanas reais, os pequenos gestos de bondade, a simplicidade dos prazeres cotidianos. Ele pensou na forma como Alice falava sobre seus sonhos de ser professora, na paixão em seus olhos quando mencionava fazer a diferença na vida das crianças. Quando foi a última vez que ele havia sentido essa paixão por alguma coisa? Rafael decidiu naquela noite que continuaria visitando o restaurante. Não apenas porque precisava comer, mas porque Alice havia despertado algo nele que estava adormecido há muito tempo. A esperança de que a vida poderia ser diferente, melhor, mais significativa. Ele não sabia ainda como tudo se desenrolaria, mas pela primeira vez em anos, Rafael estava ansioso para descobrir. Alice tinha razão quando disse que a gente colhe o que planta. Ele havia plantado desconfiança e superficialidade por tanto tempo que havia esquecido como era colher bondade genuína. Agora, observando as mesmas estrelas que Alice, Rafael fez uma promessa silenciosa. Ele seria digno da bondade dela.
De uma forma ou de outra, ele encontraria um jeito de retribuir a luz que ela havia trazido para sua vida. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que se tornou o ponto alto de ambos os dias, para Alice e Rafael. Ele chegava pontualmente às 12h30, sempre pedia o mesmo prato, e ela sempre arranjava alguns minutos para conversar. O que havia começado como simples cortesia estava se transformando em algo muito mais profundo e significativo. Na quinta-feira, Rafael chegou carregando um livro. Alice notou imediatamente quando ele se sentou na mesa habitual e colocou o volume ao lado do prato. "O que está lendo?" perguntou ela quando trouxe o almoço. Rafael levantou o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. "Vi você mencionando que quer ser professora e pensei em entender melhor sobre educação." Alice arregalou os olhos, surpresa e tocada pelo gesto. "Nossa, Rafael, esse livro é incrível. Estamos estudando ele na faculdade." "Sério? Então você pode me ajudar a entender algumas partes. Confesso que está sendo desafiador, mas fascinante." Alice sentou-se à mesa, esquecendo momentaneamente do movimento do restaurante. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Freire fala sobre educação libertadora, sobre como o ensino não deve ser apenas transmissão de conhecimento, mas um processo de conscientização. Rafael a escutava com atenção total, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que estava realmente tentando compreender os conceitos. Alice ficou impressionada com a capacidade dele de fazer conexões profundas entre as ideias do livro e questões sociais mais amplas. "Onde você conseguiu esse livro?" perguntou Alice. "Na biblioteca municipal. A bibliotecária, Dona Helena, me ajudou a encontrar. Pessoa muito simpática. Dona Helena é um amor mesmo. Ela me ajudou muito durante o ensino médio, sempre indicando livros. Ela falou muito bem de você quando mencionei que conhecia uma moça que estudava pedagogia e trabalhava no cantinho da vovó." Alice corou levemente. "É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E todo mundo fala bem de você", acrescentou Rafael com um sorriso caloroso. Durante a conversa, Alice notou novamente as contradições em Rafael. Ele discutia conceitos complexos de educação com uma facilidade que não condizia com alguém que supostamente tinha pouca instrução. Suas observações eram sofisticadas. Suas perguntas demonstravam um pensamento crítico desenvolvido. "Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Você estudou até que série?" Por um momento ele pareceu desconfortável. "Eu terminei o ensino médio e li muito por conta própria." Alice sentiu que havia mais na história, mas não quis pressionar. "Isso explica. Você tem um conhecimento impressionante para alguém que é autodidata." "Livros sempre foram meus companheiros", disse Rafael com sinceridade. "Às vezes mais que pessoas." "Entendo perfeitamente. Eu também sempre fui mais de livros que de festas." "É? E seus amigos da faculdade não te chamam para sair?" Alice riu. "Chamam, mas prefiro ficar em casa estudando ou conversando com minha mãe. Sou meio caseira mesmo." "Não acha que está perdendo a juventude?" "Não. Acho que estou investindo nela. Cada noite estudando é um passo mais perto do meu sonho." Rafael a observou com uma expressão que Alice não conseguiu decifrar. Havia admiração ali, mas também algo que parecia melancolia. "Você me inspira, Alice." "Eu? Por quê?" "Porque você sabe exatamente quem é e o que quer. Porque luta pelos seus sonhos sem perder a bondade no caminho. Porque..." Ele hesitou. "Porque você me faz acreditar que existem pessoas realmente boas no mundo." Alice sentiu o coração acelerar. Havia uma intensidade no olhar de Rafael que a deixava sem palavras. "Rafael, desculpe se estou sendo muito direto. É que faz tempo que não encontro alguém como você." Antes que Alice pudesse responder, Dona Eulália apareceu ao lado da mesa, pigarreando discretamente.
Alice, filha, chegou uma encomenda grande. Você pode me ajudar? Claro, dona Eulália. Alice se levantou, ainda um pouco atordoada pela intensidade do momento. A gente continua conversando depois, Rafael. Claro. Obrigado pela explicação sobre o livro. Enquanto ajudava a dona Eulália a organizar a entrega na cozinha, Alice sentia as pernas ainda um pouco trêmulas. Havia algo acontecendo entre ela e Rafael. Algo que ia muito além de amizade ou compaixão. Esse rapaz está interessado em você, disse dona Eulália em voz baixa. Dona Eulália, não adianta negar, Alice. Qualquer um pode ver. A pergunta é, você está interessada nele? Alice parou de organizar os produtos e olhou para a patroa. Eu não sei. É complicado. Por que complicado? Porque eu não sei nada sobre a vida dele. De onde vem? O que fazia antes? Por que está aqui? E isso importa? A pergunta pegou Alice de surpresa. Não deveria importar. Dona Eulália sorriu com sabedoria. Filha, eu já vivi muito. Vi muitos relacionamentos começarem e terminarem. O que importa não é o passado da pessoa, mas quem ela é hoje, como ela te trata, como você se sente quando está com ela. E como eu me sinto? Isso só você pode responder. Alice ficou pensativa. Como ela se sentia com Rafael? Segura, interessada, compreendida. Havia uma facilidade na conversa com ele que ela nunca havia experimentado com ninguém. Mesmo com os mistérios que o cercavam, ela se sentia conectada a ele de uma forma que não conseguia explicar. Quando voltou ao salão, Rafael estava terminando de comer e lendo o livro. Ele levantou os olhos quando a viu se aproximar. Tudo bem com a encomenda? Sim, só produtos para reposição. Alice hesitou por um momento. Rafael, você tem planos para sábado à tarde? Os olhos dele se iluminaram. Não. Por quê? Tem uma feira de livros usados na praça. Pensei que você poderia gostar. Adoraria. Que horas? Começa às 14h. Podemos nos encontrar lá? Perfeito. É um encontro, então. A palavra encontro ficou ecoando no ar entre eles. Alice sentiu as bochechas corarem, mas sorriu. É um encontro, confirmou ela. Rafael pagou a conta com um sorriso mais amplo do que Alice já havia visto nele. Quando ele saiu, ela ficou observando pela janela até ele desaparecer na esquina. O resto da tarde passou voando. Alice se pegou pensando no sábado, imaginando como seria passar uma tarde inteira com Rafael longe do restaurante. Seria diferente, eles teriam assunto, e se fosse estranho? Naquela noite, em casa, Alice contou para a mãe sobre o convite. Que bom, filha. Você precisa sair um pouco, se divertir. Mãe, não é diversão. É só uma tarde cultural. Conceição riu. Claro que é, minha filha. E eu sou a rainha da Inglaterra. Mãe! Alice, você está brilhando desde que conheceu esse rapaz. Não tem nada de errado em se interessar por alguém. Mas e se ele não for quem parece ser? E se for exatamente quem parece ser? Alice suspirou. Por que você sempre responde minhas perguntas com outras perguntas? Porque às vezes as respostas estão dentro de você, filha. Só precisa parar de ter medo de ouvi-las. Na sexta-feira, Rafael chegou ao restaurante com uma energia diferente. Havia uma leveza em seus passos, um brilho nos olhos que Alice notou imediatamente. Alguém está bem disposto hoje, comentou ela ao trazer o prato. Estou ansioso para amanhã, admitiu ele sem constrangimento. Eu também, disse Alice, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Alice, posso confessar uma coisa? Claro. Faz muito tempo que não me sinto ansioso por algo bom. Obrigado por me dar isso. Alice sentiu o peito se aquecer. Obrigada eu por você aceitar meu convite. Você poderia me convidar para assistir tinta secar que eu aceitaria. Alice riu, uma risada genuína e espontânea que fez Rafael sorrir ainda mais. Não exagera. Não estou exagerando, é a verdade.
Naquela tarde, Alice percebeu que estava mais atenta à aparência. Escolheu uma blusa que realçava seus olhos, passou um gloss nos lábios, penteou o cabelo com mais cuidado. Quando Dona Eulália notou, fez um comentário brincalhão. Alguém está se arrumando para impressionar. Estou não. Claro que não. E por isso passou batom e está usando sua blusa favorita. Alice riu, admitindo a derrota. Está bem, talvez eu esteja um pouquinho mais arrumada. Está linda, filha. Ele vai ficar babando. Durante o dia, Alice se pegou várias vezes olhando para o relógio, contando as horas para o sábado. Era uma sensação estranha e nova. Essa antecipação, essa ansiedade boa que fazia o estômago revirar de nervosismo e empolgação ao mesmo tempo. Rafael, por sua vez, estava vivenciando sentimentos que havia esquecido que existiam. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente empolgado com algo que não envolvia negócios ou obrigações sociais. A perspectiva de passar uma tarde inteira com Alice, longe das limitações do restaurante, o deixava quase eufórico. Naquela noite, na pousada, Rafael olhou para suas roupas simples no guarda-roupa pequeno. Havia abandonado os ternos caros, os relógios de grife, os sapatos de couro italiano. Agora tinha apenas algumas peças básicas, mas limpas e bem cuidadas. Era estranho como se sentia mais ele mesmo com essas roupas simples do que jamais se sentira com os trajes de empresário bem-sucedido. Ele pensou na reação de Alice quando descobrisse quem ele realmente era. Porque uma hora ela descobriria. Disso ele tinha certeza. Santos Dumont era uma cidade pequena e segredos não duravam para sempre. A pergunta era, quando e como contar para ela? Rafael sabia que estava se apaixonando por Alice. Era impossível não se apaixonar por alguém tão genuinamente boa, tão determinada, tão real em um mundo cheio de pessoas falsas. Mas e se ela se sentisse enganada quando soubesse a verdade? E se achasse que ele estava brincando com ela, usando-a como entretenimento? Essas perguntas o atormentavam, mas não eram suficientes para fazê-lo desistir. Alice havia trazido luz para uma vida que estava mergulhada em escuridão. Ela havia mostrado a ele que ainda existiam pessoas capazes de bondade genuína, de amor verdadeiro, de sonhos puros. Ele encontraria uma maneira de contar a verdade para ela. Mas antes, queria viver um pouco mais nesse mundo simples e honesto que ela havia lhe apresentado. Queria experimentar um pouco mais dessa felicidade que não dependia de conta bancária ou status social. Sábado chegou com um céu azul claro e uma brisa suave que balançava as árvores da praça central. Alice acordou cedo, apesar de não ter compromisso até a tarde. Arrumou a casa, ajudou a mãe com algumas costuras, almoçou sem muito apetite devido ao nervosismo. Você está parecendo uma adolescente no primeiro encontro, brincou Conceição. Mãe, não é primeiro encontro, é só uma tarde entre amigos. Claro, filha, por isso você já trocou de roupa 3 vezes. Alice olhou para si mesma no espelho do quarto. Havia escolhido um vestido simples de algodão azul claro que realçava seus olhos e era confortável para andar pela feira. Estava bonita, mas sem exageros. Estou bem assim? Está perfeita. Agora vai e se diverte. E não pense demais. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Às 2 horas em ponto, Alice chegou à praça. A feira de livros usados já estava montada, com várias barraquinhas espalhadas sob as árvores centenárias. O movimento era bom. Famílias passeando, jovens folheando livros, idosos conversando nos bancos. Alice procurou por Rafael e o encontrou parado próximo a uma barraca de livros clássicos, folheando um exemplar de Machado de Assis. Ele estava vestido de forma simples, mas arrumada, calça jeans escura, camisa branca limpa, cabelo penteado. Quando a viu chegando, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Alice acelerar. Alice, você está linda.
Obrigada. Você também está muito bem. Obrigado. Nossa, que feira incrível! Já encontrei vários livros que quero levar. É sempre assim. A cidade pode ser pequena, mas tem muita gente que gosta de ler. Eles começaram a caminhar entre as barracas, conversando sobre os livros que encontravam, as histórias que já haviam lido, os autores que admiravam. Alice descobriu que Rafael tinha um conhecimento literário impressionante, conseguindo discutir desde clássicos brasileiros até literatura contemporânea com uma profundidade que a surpreendeu. Como você conseguiu ler tanta coisa? Perguntou Alice quando ele mencionou casualmente ter lido Proust. Sempre gostei de ler. E tive bastante tempo livre nos últimos tempos. Alice notou novamente a hesitação, mas decidiu não pressionar. Estavam passando uma tarde tão agradável que não queria estragar com perguntas difíceis. Em uma das barracas, Alice encontrou um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe, em excelente estado. Seus olhos brilharam quando o viu. Esse livro é especial para mim, disse ela, folheando as páginas com carinho. Por quê? Foi o primeiro livro que li inteiro sozinha, quando tinha 8 anos. Minha professora da 2ª série me emprestou. Acho que foi ali que descobri minha paixão pela leitura. Rafael observou a expressão de carinho no rosto dela. Então você tem que levar. Ah, não precisa. Eu já tenho uma edição em casa. Mas não essa edição. Essa é especial. Você pode ver pela forma como está olhando para ela. Antes que Alice pudesse protestar, Rafael já estava pagando o livro ao vendedor. É meu presente para você. Rafael, você não precisava. Queria. É uma forma de agradecer por você ter me trazido aqui. Alice aceitou o livro, tocada pelo gesto. Obrigada. Vou guardar com carinho. Espero que sempre que olhar para ele, você se lembre desta tarde. Eles passaram mais 2 horas na feira, conversando, rindo, descobrindo afinidades. Alice estava impressionada com a facilidade da conversa, com como se sentia confortável ao lado de Rafael. Era como se o conhecesse há anos, não há poucos dias. Quando a feira começou a se encerrar, eles caminharam até uma sorveteria próxima à praça. Sentaram-se em uma mesa na calçada, tomando sorvete e observando o movimento da cidade no final da tarde. Alice, disse Rafael de repente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você foi gentil comigo naquele primeiro dia? Você não me conhecia, não sabia se eu era uma boa pessoa. Alice pensou por um momento. Porque você parecia precisar. E porque, sei lá, senti que devia. Você sempre segue seus instintos assim? Na maioria das vezes, sim. Minha mãe sempre diz que o coração raramente nos engana. Rafael sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. Sua mãe é sábia. E você? Segue seus instintos? Estou aprendendo a seguir novamente, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Você está me ensinando. Alice sentiu o coração acelerar novamente. Havia uma intensidade no olhar de Rafael que a deixava sem fôlego. Era como se ele estivesse dizendo muito mais do que suas palavras expressavam. Rafael... Desculpe, não quero te deixar desconfortável. É que você mudou alguma coisa em mim, Alice. Desde que te conheci, sinto como se estivesse acordando de um sono muito longo. Alice não sabia o que dizer. Parte dela queria corresponder aos sentimentos que percebia em Rafael, mas outra parte ainda tinha dúvidas, perguntas sem resposta sobre quem ele realmente era. Eu também sinto alguma coisa, admitiu ela finalmente, mas tenho medo. Medo de quê? De não te conhecer de verdade, de estar me iludindo. Rafael pegou a mão dela por cima da mesa, um toque suave, mas firme. Alice, posso te garantir uma coisa. Os sentimentos são reais. O que sinto por você é real. Alice olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa.
Era o primeiro contato físico entre eles e enviou uma corrente elétrica pelo seu braço. E o resto? O resto, eu vou te contar, prometo, só preciso de um pouco mais de tempo. Alice o estudou por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também um peso, como se carregasse segredos que o machucavam. Está bem, eu espero. Rafael apertou sua mão suavemente. Obrigado por confiar em mim. Quando se despediram na praça, ao final da tarde, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas conhecidos casuais do restaurante. Havia uma conexão real, profunda, que prometia se tornar algo muito especial. Alice chegou em casa com o coração leve e o livro presenteado por Rafael nas mãos. Conceição a recebeu com um sorriso conhecedor. Pelo seu rosto foi uma tarde boa. Foi sim, mãe. Foi muito boa. E o rapaz? Alice sorriu, abraçando o livro contra o peito. Ele é especial. Naquela noite, Alice adormeceu folheando O Pequeno Príncipe e pensando em Rafael. Do outro lado da cidade, ele olhava para as estrelas pela janela da pousada, sabendo que chegara a hora de começar a planejar como revelaria sua verdadeira identidade para a mulher que estava roubando seu coração. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo que se tornou precioso para ambos. Rafael continuava aparecendo no restaurante todos os dias, mas agora suas conversas tinham uma intimidade diferente. Eles falavam sobre livros, sonhos, filosofia de vida, memórias da infância. Alice descobriu que Rafael tinha uma forma única de ver o mundo, uma perspectiva que misturava sabedoria prática com sensibilidade poética. Em uma terça-feira chuvosa, enquanto Alice limpava as mesas após o movimento do almoço, Rafael permaneceu mais tempo que o usual. A chuva forte desencorajava qualquer um a sair, e o restaurante havia esvaziado completamente. Você não precisa ficar aqui por minha causa, disse Alice, passando um pano na mesa ao lado da dele. Na verdade, estou gostando. É peaceful, como vocês dizem, tranquilo. E posso conversar com você sem interrupções. Alice sorriu, sentando-se na cadeira em frente a ele. Lá fora, a chuva batia forte nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora e íntima dentro do restaurante. Rafael, posso te fazer uma pergunta que estou curiosa há dias? Claro, qualquer coisa. Por que você veio para Santos Dumont? Digo, especificamente para cá? Rafael ficou em silêncio por um momento, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Estava procurando um lugar onde pudesse recomeçar, onde ninguém me conhecesse. Recomeçar do quê? De uma vida que não era realmente minha. Ele a olhou nos olhos. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Alice franziu o rosto pensativa. Acho que não. Sempre fui eu mesma, para o bem e para o mal. Isso é um presente, Alice, mais raro do que você imagina. E agora? Você sente que está vivendo sua própria vida? Rafael sorriu, um sorriso cheio de significado. Desde que te conheci, sim. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou sendo eu mesmo. Alice sentiu o coração acelerar. Havia uma intensidade na voz dele que a deixava sem palavras. Rafael, desculpe se estou sendo muito direto. É que você me faz querer ser honesto. Completamente honesto. Então seja, disse Alice suavemente, seja honesto comigo. Rafael a estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Alice, há coisas sobre meu passado que vão te surpreender. Coisas que podem mudar a forma como você me vê. Que tipo de coisas? Não posso te contar tudo ainda, mas prometo que vou contar. Só preciso ter certeza de que você sente por mim o que eu sinto por você. Alice sentiu o sangue subir para as bochechas. E o que você sente por mim? Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando suavemente a dela. Estou me apaixonando por você, Alice.
perdidamente, completamente apaixonado. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Alice olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também, sussurrou ela. Eu também estou me apaixonando por você. Rafael apertou sua mão suavemente. Mesmo sem saber tudo sobre mim, eu sei o que importa. Sei que você é gentil, inteligente, que me trata com carinho e respeito. Sei que você se interessa pelos meus sonhos e que me faz sentir especial. Você é especial, Alice. Mais especial do que pode imaginar. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando um para o outro enquanto a chuva continuava lá fora. Era um momento de perfeita intimidade, uma confissão mútua que mudava tudo entre eles. Rafael, disse Alice depois de um tempo, quando você estiver pronto para me contar sobre seu passado, eu vou estar aqui. Não vou julgar você pelo que foi, mas pelo que é agora. Rafael levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente seus dedos. Como eu pude ter sorte de te encontrar? Talvez não seja sorte. Talvez seja destino. Naquela tarde, quando Alice chegou em casa, estava radiante. Conceição notou imediatamente a mudança na filha. Aconteceu alguma coisa boa hoje? Alice contou sobre a conversa com Rafael, sobre as confissões mútuas. Conceição escutou com atenção, sorrindo ao ver a felicidade da filha. Estou feliz por você, minha filha, mas continue alerta. Esse rapaz tem segredos, e nem sempre segredos são coisas ruins, mas podem ser complicados. Eu sei, mãe, mas confio nele. Há algo nele que me faz sentir segura. Então siga seu coração, mas mantenha os olhos abertos. Nos dias seguintes, a relação entre Alice e Rafael floresceu. Eles começaram a se encontrar não apenas no restaurante, mas também em pequenos passeios pela cidade. Rafael conhecia cada canto de Santos Dumont, a igreja centenária, a antiga estação de trem, as ruazinhas de paralelepípedo que contavam a história da cidade. Como você conhece tanto a cidade se chegou aqui há pouco tempo? Perguntou Alice durante uma caminhada no final da tarde. Tenho caminhado muito desde que cheguei. Gosto de explorar, de conhecer os lugares e as pessoas. Alice aceitou a explicação, mas notou que Rafael sempre tinha respostas vagas para perguntas sobre seu passado. Era como se existisse uma barreira cuidadosamente construída em torno de certas partes de sua vida. Em uma quinta-feira, Rafael chegou ao restaurante com um ar diferente. Parecia mais sério, preocupado com alguma coisa. Alice notou imediatamente. Tudo bem? Você está estranho hoje. Alice, posso conversar com você depois do seu expediente? É importante. O tom sério na voz dele fez o estômago de Alice revirar de nervosismo. Claro, o que aconteceu? Nada ruim, ele se apressou em dizer, vendo a preocupação em seus olhos. Pelo menos, espero que não seja ruim. Só preciso te contar algumas coisas. O resto da tarde passou lentamente para Alice. Ela se pegou olhando constantemente para o relógio, ansiosa e nervosa. Que tipo de revelação Rafael queria fazer? Seria sobre seu passado, sobre os segredos que ele carregava? Às 7 da noite, quando o restaurante fechou, Alice encontrou Rafael esperando na praça. Eles caminharam em silêncio até um banco sob uma árvore, longe do movimento. Alice, começou Rafael pegando as mãos dela, lembra quando te disse que tinha coisas sobre meu passado que podiam te surpreender? Lembro. Está na hora de te contar a verdade, pelo menos parte dela. Alice sentiu o coração acelerar. Estou ouvindo. Rafael respirou fundo. Meu nome realmente é Rafael, mas meu sobrenome não é Silva, e eu não estou passando por dificuldades financeiras como você pensa. Alice o olhou confusa. O que você quer dizer? Eu tenho dinheiro, Alice. Muito dinheiro. Antes de vir para Santos Dumont, eu era bem-sucedido financeiramente. Alice processou a informação lentamente. Então, por que...
Alice, por que finjo ser pobre? Por que conto moedas para pagar o almoço? Rafael suspirou. Porque estava cansado de viver em um mundo onde as pessoas só se aproximavam de mim por causa do meu dinheiro. Queria encontrar alguém que me visse pelo que eu realmente sou, não pelo que tenho. Alice se afastou um pouco, retirando as mãos das dele. Você mentiu para mim. Não menti sobre o que importa. Não menti sobre meus sentimentos por você, sobre admirar seus sonhos, sobre me apaixonar pela pessoa incrível que você é. Mas mentiu sobre quem você é. Não, disse Rafael firmemente. Eu mostrei quem eu realmente sou. O homem que você conheceu, que conversa com você sobre livros, que se preocupa com seus sonhos, que se sente honrado por sua bondade, esse sou eu. O dinheiro não define quem eu sou. Alice se levantou do banco agitada. Rafael, eu preciso pensar. Alice, por favor, deixe-me explicar melhor. Há mais coisas que você precisa saber. Não, disse Alice balançando a cabeça. Não agora. Preciso de tempo para processar isso. Rafael se levantou também, desesperado. Alice, não deixe isso mudar o que temos, por favor. Não sei mais o que temos, disse Alice com lágrimas nos olhos. Não sei mais em que acreditar. Ela se afastou rapidamente, deixando Rafael sozinho na praça. Durante o caminho para casa, Alice chorou silenciosamente, confusa e magoada. Como podia ter se enganado tanto sobre alguém? Como podia ter se apaixonado por uma pessoa que não era quem dizia ser? Em casa, Conceição estava na sala costurando quando Alice entrou com os olhos vermelhos. O que aconteceu, filha? Alice contou tudo, sobre a revelação de Rafael, sobre a mentira sobre sua situação financeira, sobre como se sentia enganada. Conceição ouviu tudo em silêncio, depois puxou a filha para sentar ao seu lado no sofá. Alice, posso te fazer uma pergunta? Claro. Nos dias que você passou conhecendo esse rapaz, ele foi gentil com você? Foi. Te tratou com respeito? Sempre. Demonstrou interesse genuíno em você como pessoa? Sim. Então me diga, o que mudou agora que você sabe que ele tem dinheiro? Alice ficou em silêncio, pensando. Ele mentiu para mim, mãe. Mentiu sobre ter dinheiro. Mas mentiu sobre como se sente em relação a você? Mentiu sobre admirar seus sonhos. Mentiu sobre ser uma boa pessoa. Alice balançou a cabeça lentamente. Não, filha, às vezes as pessoas fazem coisas que não entendemos por razões que também não entendemos, mas isso não apaga quem elas realmente são. Mas e se ele estiver brincando comigo? E se for só um passatempo para ele? Pelo que você me contou sobre como ele a trata, isso me parece muito improvável, mas só há uma forma de descobrir. Como? Conversando com ele, dando uma chance para ele explicar completamente. Alice suspirou, exausta emocionalmente. Não sei se consigo, mãe. Não precisa decidir agora. Durma sobre o assunto. Mas lembre-se, você se apaixonou pelo homem que ele mostrou ser todos esses dias. Esse homem era real, independente do dinheiro no bolso dele. Naquela noite, Alice deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando em cada conversa que tivera com Rafael, cada momento especial que haviam compartilhado. Seria possível que tudo aquilo fosse falso? Ela lembrou da forma como ele olhava para ela quando falava sobre seus sonhos de ser professora, da sinceridade em sua voz quando disse que ela o inspirava. Lembrou do cuidado com que ele a tratava, do respeito que sempre demonstrou. Do outro lado da cidade, Rafael também não conseguia dormir. Estava na varanda da pousada, olhando para as estrelas e se perguntando se havia perdido Alice para sempre. Ele sabia que deveria ter contado a verdade antes, mas tinha tanto medo de que ela se afastasse. Rafael pensou em sua vida antes de Santos Dumont. Como CEO de uma multinacional, estava acostumado com pessoas que se aproximavam dele por interesse.
Quantas mulheres haviam tentado conquistá-lo pelo que ele podia oferecer, não por quem ele era. Alice era diferente. Ela havia se interessado por ele quando pensava que ele não tinha nada a oferecer além de sua companhia. Ela havia se apaixonado pelo homem, não pelo dinheiro, e ele havia arruinado tudo por não confiar nela desde o início. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma decisão tomada. Ia conversar com Rafael, ia ouvir toda a história e depois decidir se podia confiar nele novamente. Quando chegou ao trabalho, Dona Eulália notou imediatamente que algo estava errado. Brigaram vocês dois? Não exatamente. É complicado. Quer conversar sobre isso? Alice contou para a patroa sobre a revelação de Rafael. Dona Eulália escutou com atenção, balançando a cabeça de tempos em tempos. Sabia que havia algo diferente nele. Disse quando Alice terminou. Mas, filha, isso muda alguma coisa sobre como ele te tratou? Não sei mais em que acreditar. Acredite no que você viu e sentiu. Dinheiro não muda o caráter de uma pessoa, só revela quem ela realmente é. Meio-dia chegou e passou. Rafael não apareceu. Alice se sentiu estranhamente vazia, acostumada que estava com a presença diária dele. Será que ele havia desistido? Será que havia ido embora da cidade? Na tarde, Alice não conseguiu mais se concentrar no trabalho. Decidiu ir até a pousada onde Rafael estava hospedado. Precisava de respostas, precisava entender toda a verdade. A pousada ficava em um bairro simples, longe do centro. Alice nunca havia estado lá antes. Quando chegou, perguntou na recepção por Rafael Silva, mas a recepcionista disse que não havia ninguém com esse nome hospedado. E Rafael sem sobrenome? O senhor Rafael do quarto 7? Sim, ele está aqui, mas saiu cedo hoje e ainda não voltou. Alice decidiu esperar. Sentou-se na pequena varanda da pousada, observando o movimento da rua. Depois de 1 hora, viu Rafael caminhando pela calçada, carregando uma sacola de mercado. Quando ele a viu, parou abruptamente. Alice, o que você está fazendo aqui? Vim conversar. Você disse que tinha mais coisas para me contar. Rafael se aproximou lentamente, como se não acreditasse que ela estava ali. Você quer ouvir? Sim, quero ouvir tudo. Rafael a olhou nos olhos e Alice viu ali uma mistura de esperança e medo. Então vamos ao meu quarto. É mais privado. O quarto era pequeno e simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janela que dava para o quintal da pousada. Rafael ofereceu a única cadeira para Alice e se sentou na cama. Por onde você quer que eu comece? Pelo seu nome verdadeiro. Rafael Henrique Montenegro. Meu pai fundou a Montenegro Empreendimentos há 40 anos. Quando ele morreu, há 5 anos, eu assumi a empresa. Alice arregalou os olhos. Mesmo em Santos Dumont, todo mundo conhecia a Montenegro Empreendimentos. Era uma das maiores construtoras do estado. Você é dono da Montenegro? CEO. Herdei a empresa do meu pai. Rafael suspirou. E odiei cada minuto dos últimos 5 anos. Por quê? Porque não era isso que eu queria para a minha vida. Porque me sentia prisioneiro de expectativas que não eram minhas. Porque estava cercado de pessoas que só se importavam comigo pelo que eu podia fazer por elas. Rafael contou sobre sua vida em Belo Horizonte, sobre as pressões corporativas, sobre os relacionamentos superficiais, sobre a sensação crescente de vazio e desesperança. Há 6 meses tive uma espécie de colapso. Percebi que se continuasse daquele jeito, ia morrer por dentro. Então, decidi tirar um tempo para mim, para tentar descobrir quem eu realmente era sem o peso da empresa. E veio para Santos Dumont. Vim para um lugar onde ninguém me conhecesse. Queria experimentar como seria ser tratado como uma pessoa comum, não como o CEO da Montenegro. Alice processou tudo lentamente. E conheceu a mim. E conheci você.
E pela primeira vez em anos, me apaixonei de verdade por alguém que me via pelo que eu sou, não pelo que tenho. Alice olhou para as mãos, pensativa. Rafael, você entende por que me senti enganada? Entendo perfeitamente, e sinto muito por isso. Deveria ter contado a verdade desde o início. Por que não contou? Porque tinha medo. Medo de que você me visse de forma diferente. Medo de que pensasse que eu estava brincando com você. Alice levantou os olhos para encontrar os dele. E está brincando comigo? Jamais, disse Rafael com veemência. Alice, o que sinto por você é a coisa mais real da minha vida. Você me salvou de uma vida vazia e sem sentido. O que vai acontecer agora? Você vai voltar para Belo Horizonte? Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal. Não sei. Essa é outra coisa que preciso te contar. Alice sentiu o estômago revirar. O que mais? Minha ausência da empresa não pode durar para sempre. Logo vão começar a me procurar, a pressionar para que eu volte. E você vai voltar? Rafael se virou para ela. Depende. De quê? De você, de nós, do que você decidir sobre nós. Alice se levantou também, aproximando-se dele. Rafael, eu preciso de tempo. Isso é muita coisa para processar. Eu entendo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias, talvez. Rafael assentiu, embora Alice pudesse ver a dor em seus olhos. Eu espero. Esperaria para sempre, se fosse preciso. Alice se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Rafael? Sim. O homem que eu conheci no restaurante, ele era real? Rafael a olhou com intensidade. Era o mais real que eu já fui na vida. Alice assentiu e saiu, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos e medos. Havia colocado tudo em jogo, revelado seus segredos mais profundos. Agora só podia esperar e torcer para que o amor que haviam construído fosse forte o suficiente para sobreviver à verdade. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Alice. Ela acordava pensando em Rafael, trabalhava distraída e dormia com a mente cheia de dúvidas. O restaurante parecia vazio sem sua presença diária, e várias vezes ela se pegou olhando para a mesa onde ele costumava sentar. Ele não apareceu de novo hoje, comentou Dona Eulália na quinta-feira, limpando a mesa que Rafael ocupava habitualmente. Eu pedi um tempo para pensar, disse Alice, secando os pratos com mais força que o necessário. E já pensou? Alice suspirou. Não paro de pensar. É só isso que faço. E a que conclusão chegou? Que estou com medo. Dona Eulália parou de limpar e olhou para Alice. Medo de quê, filha? Medo de que sejamos muito diferentes. Ele é dono de uma empresa gigante. Eu sou uma garçonete que estuda à noite. Como isso pode dar certo? Alice, você acha que o dinheiro dele o tornou uma pessoa ruim? Não. Você acha que ele te desrespeitou alguma vez? Não. Então qual é o problema real? Alice ficou em silêncio por um momento. Tenho medo de não ser suficiente para ele. De que quando ele voltar para a vida dele, perceba que eu não me encaixo. Dona Eulália sorriu com carinho. Filha, pelo que vi, você não é quem não se encaixa na vida dele. Ele é quem não se encaixava na vida dele. Por isso veio parar aqui, não é? As palavras da patroa ecoaram na mente de Alice pelo resto do dia. Era verdade. Rafael havia deixado sua vida de empresário porque não se sentia feliz. Havia encontrado em Santos Dumont, e especificamente com ela, algo que o dinheiro não podia comprar. Naquela noite em casa, Alice conversou longamente com a mãe. Mãe, você acha que pessoas de classes sociais muito diferentes podem ser felizes juntas? Conceição parou de costurar e olhou para a filha. Alice, seu pai era de uma família com mais dinheiro que a nossa quando nos conhecemos. Alice arregalou os olhos. Sério? Sério. A família dele tinha uma fazenda. Eram considerados bem de vida na época. Minha família era humilde. Eu trabalhava como doméstica. E vocês foram felizes?
Fomos enquanto durou. Ele não me deixou porque éramos de classes diferentes, filha. Me deixou porque não soube assumir a responsabilidade de ser pai e marido. Alice absorveu a informação. Por que nunca me contou isso? Porque não achava importante. O que importa não é de onde a pessoa vem, mas quem ela escolhe ser. E o Rafael? Quem você acha que ele escolheu ser? Conceição sorriu. Pelo que você me contou, ele escolheu ser um homem apaixonado por uma moça especial chamada Alice. Na sexta-feira, Alice acordou com uma decisão tomada. Ia procurar Rafael e dar uma chance para eles conversarem sobre o futuro. Se havia amor verdadeiro entre eles, encontrariam uma maneira de fazer dar certo. Mas quando chegou ao trabalho, Dona Eulália a recebeu com uma expressão preocupada. Alice, preciso te contar uma coisa. O que foi? O Rafael esteve aqui ontem à noite depois que você foi embora. O coração de Alice acelerar. Esteve. O que ele queria? Veio se despedir. Disse que estava voltando para Belo Horizonte. Alice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele foi embora? Não, ainda não. Disse que o ônibus sai hoje às 3 da tarde. Alice olhou para o relógio na parede. Eram 10 da manhã. Ainda tinha tempo. Dona Eulália, eu preciso ir. Vai, filha. Corre atrás do seu amor. Alice saiu correndo do restaurante, sem nem tirar o avental. Correu pelas ruas de Santos Dumont, como nunca havia corrido, o coração batendo forte no peito. Não podia deixar Rafael ir embora sem conversar, sem lutar pelo que eles tinham. Chegou à pousada ofegante e com os cabelos desarrumados. Na recepção perguntou pelo quarto de Rafael. Ele está se preparando para partir, disse a recepcionista. Quarto 7. Alice subiu a escada 2 degraus por vez. Bateu na porta do quarto com urgência. Rafael, abre a porta. A porta se abriu, revelando Rafael com uma expressão de surpresa total. Ele estava vestido com roupas que Alice nunca havia visto. Calça social, camisa de botão, sapatos de couro. Parecia um executivo, não o homem simples que ela conhecera. Alice, o que você está fazendo aqui? Vim te impedir de ir embora sem conversarmos. Rafael se afastou, deixando-a entrar. O quarto estava arrumado, uma mala pequena aberta sobre a cama. Alice, você disse que precisava de tempo. E eu pensei muito. Alice respirou fundo. Rafael, eu te amo. Os olhos dele se encheram de emoção. Alice, deixe-me terminar. Eu te amo não pelo que você tem ou deixa de ter, mas por quem você é. Pelo homem que me ouve falar sobre meus sonhos, como se fossem os mais importantes do mundo. Pelo homem que compra livros de pedagogia para entender o que eu estudo. Pelo homem que me faz sentir especial todos os dias. Rafael deu um passo em direção a ela. Você tem certeza? Porque minha vida é complicada, Alice. Há pressões, responsabilidades. Então vamos enfrentar juntos. Se você me quer de verdade, se o que sente por mim é real, vamos encontrar uma maneira. Rafael a pegou pelas mãos. Claro que é real. Alice, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então por que estava indo embora? Porque pensei que seria melhor para você. Pensei que seria mais fácil se eu saísse de cena. Alice balançou a cabeça veementemente. Não seria impossível. Rafael a puxou para perto, abraçando-a forte. Alice, eu te amo tanto, você não faz ideia do quanto. Então me mostra. Fica comigo. Vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Rafael se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Tem certeza? Porque se ficarmos juntos, minha vida vai mudar. Não sei se posso voltar a ser CEO. Não sei se quero voltar. E o que você quer? Quero uma vida simples. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero apoiar seus sonhos de ser professora. Quero construir algo real e verdadeiro. Alice sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Então é isso que vamos fazer.
Rafael a beijou então, o primeiro beijo deles, suave e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Não vou embora, disse Rafael. Vou ficar aqui, com você. E a empresa? Tenho um sócio competente. Ele pode assumir por enquanto. Ou posso vender minha parte. Tenho economia suficiente para vivermos bem, sem luxos exagerados. Alice riu. Rafael, eu trabalho em um restaurante e estudo à noite. Não preciso de luxos. Eu sei. É por isso que te amo. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre planos e sonhos. Rafael contou sobre sua ideia de talvez abrir um negócio menor em Santos Dumont, algo que o fizesse feliz de verdade. Alice falou sobre sua vontade de terminar a faculdade e conseguir trabalho como professora na cidade. Alice, disse Rafael de repente, tem uma coisa que preciso te mostrar. Ele pegou a mala e tirou de dentro um envelope. Isto chegou ontem pelo correio. Alice abriu o envelope e encontrou um documento oficial. Era uma reportagem de jornal sobre Rafael, com sua foto em traje executivo, a manchete falando sobre sua ausência misteriosa da empresa. Tarde ou cedo, a imprensa ia descobrir onde estou, disse Rafael. É questão de tempo até chegarem aqui. Alice estudou a foto de Rafael de terno, tentando conciliar a imagem do executivo bem-sucedido com o homem que conhecera no restaurante. Você parece uma pessoa completamente diferente nesta foto. Porque era uma pessoa diferente. Ou melhor, estava tentando ser alguém que não era. Alice dobrou o jornal e o devolveu para ele. Então, vamos enfrentar isso também, juntos. Naquela tarde, eles caminharam de mãos dadas pelas ruas de Santos Dumont. Algumas pessoas os olharam com curiosidade, afinal, era uma cidade pequena e novidades se espalhavam rapidamente. Mas Alice não se importou. Sentia-se completa ao lado de Rafael, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Quando passaram pelo restaurante, Dona Eulália os viu pela janela e sorriu, fazendo um gesto de aprovação com o polegar. Acho que ela aprova, disse Rafael. Claro que aprova. Ela sabia que éramos feitos um para o outro antes mesmo de nós sabermos. Eles se sentaram na praça onde haviam se conhecido melhor, no banco onde Rafael havia revelado parte de sua verdade. Alice, disse Rafael, e se as pessoas da cidade começarem a me tratar diferente quando souberem quem eu sou? Então, elas vão descobrir que são elas que estão perdendo. Você é uma pessoa maravilhosa, com ou sem dinheiro. E você, não vai se sentir estranha sendo namorada de um ex-CEO? Alice riu. Vou me sentir orgulhosa de ser namorada do homem que teve coragem de deixar uma vida que não o fazia feliz para buscar algo verdadeiro. E Rafael a beijou novamente ali na praça, sob o mesmo céu onde haviam olhado as estrelas em noites anteriores, pensando um no outro. Alice, disse ele quando se separaram, tem mais uma coisa que preciso te contar. O que agora? Ela riu. Eu nunca fui realmente bom em relacionamentos. Nunca tive algo real antes. Vou precisar aprender muita coisa. Eu também, admitiu Alice. Você é meu primeiro amor de verdade. Então vamos aprender juntos. Naquela noite, Alice chegou em casa radiante. Conceição a recebeu com um sorriso conhecedor. Pelo seu rosto converaram e resolveram tudo. Resolvemos sim, mãe, e tem mais. Ele vai ficar em Santos Dumont. Vai mesmo? E a empresa dele? Alice contou sobre os planos de Rafael, sobre como ele queria uma vida mais simples, sobre como estavam decididos a construir algo juntos. Estou feliz por você, minha filha, mas se prepara, porque as coisas vão mudar quando o povo da cidade descobrir quem ele é. Eu sei, mãe, mas vamos enfrentar juntos. É assim que tem que ser. Juntos vocês podem enfrentar qualquer coisa. Naquela semana, Rafael oficialmente cancelou sua volta para Belo Horizonte.
Ligou para seu sócio na empresa e explicou que estava tirando uma licença indefinida, possivelmente permanente. Também conversou com advogados sobre a possibilidade de vender sua participação na Montenegro Empreendimentos. Enquanto isso, Alice continuou trabalhando no restaurante e estudando à noite. Rafael havia se oferecido para sustentá-la, mas ela fez questão de manter sua independência. Quero terminar minha faculdade com meu próprio esforço, disse ela. É importante para mim. Eu entendo e respeito isso, respondeu Rafael. Mas me deixa pelo menos ajudar com os livros? Alice concordou, tocada pelo desejo dele de apoiar seus estudos. No fim de semana, eles fizeram sua primeira apresentação oficial como casal. Rafael foi jantar na casa de Alice e Conceição. Ele chegou com flores para as duas mulheres e uma garrafa de vinho simples. Dona Conceição, disse ele, obrigado por criar uma filha tão maravilhosa. Ela que se criou sozinha, em grande parte, respondeu Conceição com carinho, mas obrigada pelos elogios. Durante o jantar, Rafael conquistou definitivamente a mãe de Alice. Ele a tratou com respeito genuíno, fez perguntas sobre seu trabalho de costureira, elogiou a comida simples como se fosse a melhor que já havia provado. Ele é um bom rapaz, disse Conceição para Alice depois que Rafael foi embora. Você escolheu bem. Não escolhi, mãe. O coração escolheu por mim. Às vezes é assim mesmo que o amor funciona. Naquela noite, Alice adormeceu feliz, sabendo que havia tomado a decisão certa. Rafael também dormiu tranquilo pela primeira vez em meses, finalmente tendo certeza de que estava construindo a vida que sempre quis. Mas, na segunda-feira, tudo mudaria. Uma equipe de reportagem chegaria a Santos Dumont, procurando pelo CEO desaparecido da Montenegro Empreendimentos. O teste real de seu amor estava prestes a começar. Segunda-feira chegou com um céu cinzento que prenunciava tempestade. Alice estava no restaurante organizando as mesas para o almoço, quando viu pela janela um carro preto com placas de Belo Horizonte estacionando na frente. Dois homens de terno desceram, carregando equipamentos que pareciam ser de filmagem. O coração de Alice acelerar. Era o que Rafael havia previsto. A imprensa finalmente havia chegado a Santos Dumont. Dona Eulália, chamou Alice nervosamente. Acho que tem repórteres lá fora. Dona Eulália se aproximou da janela e observou os homens que caminhavam pela praça, obviamente procurando por alguma coisa ou alguém. Deve ser por causa do seu Rafael, disse ela. Prepare-se, filha. As coisas vão ficar complicadas. Como se tivesse ouvido seus pensamentos, Rafael entrou apressadamente no restaurante. Estava visivelmente tenso, o rosto preocupado. Alice, eles chegaram. Vi repórteres perguntando sobre mim na pousada e na rua. O que fazemos? Não sei. Não quero que isso te prejudique. Dona Eulália se aproximou dos dois. Vocês vão enfrentar isso juntos ou vão se esconder? Alice olhou para Rafael, depois para a patroa. Vamos enfrentar. Não temos nada do que nos envergonhar. Rafael pegou a mão dela. Tem certeza? Uma vez que isso virar público, não tem volta. Sua vida vai mudar para sempre. Nossa vida vai mudar, corrigiu Alice, e eu estou pronta. Nesse momento, os dois repórteres entraram no restaurante. Um deles segurava uma câmera, o outro um microfone. Eles olharam ao redor até localizar Rafael. Rafael Montenegro? Perguntou o repórter com o microfone. Sou João Carlos, da TV Alterosa. Podemos conversar? Rafael respirou fundo. Claro, mas aqui não. Vamos para a praça. Rafael, sussurrou Alice, eu vou com você. Não precisa. Vou, disse ela firmemente. Os quatro saíram do restaurante, seguidos por Dona Eulália e alguns clientes curiosos. Na praça, uma pequena multidão já havia se formado. Era impossível manter segredo em uma cidade do tamanho de Santos Dumont. O repórter ligou a câmera e ajustou o microfone. Senhor Montenegro,
O senhor desapareceu há 2 meses da Montenegro Empreendimentos, causando preocupação entre investidores e funcionários. Pode nos explicar onde esteve e por quê? Rafael segurou a mão de Alice com firmeza antes de responder. Estive aqui, em Santos Dumont, refletindo sobre minha vida e meu futuro. E qual foi a conclusão dessa reflexão? Rafael olhou para Alice, que lhe deu um sorriso encorajador. Que sucesso financeiro não significa felicidade. Que existem coisas muito mais importantes que dinheiro e poder. Como o quê? Como amor verdadeiro, disse Rafael, apertando a mão de Alice. Como encontrar alguém que nos ame pelo que somos, não pelo que temos. O repórter notou o gesto e virou a câmera para Alice. E a senhorita é? Alice sentiu todas as pessoas da cidade olhando para ela, mas manteve a cabeça erguida. Alice Maria Santos, sou namorada do Rafael. Como vocês se conheceram? Rafael respondeu. Alice me serviu um almoço quando eu mais precisava de gentileza humana. E desde então, ela tem me ensinado todos os dias o que significa viver de verdade. Senhor Montenegro, isso significa que o senhor não pretende retornar à empresa? Pretendo me afastar definitivamente da gestão. Meu sócio é perfeitamente capaz de assumir ou posso vender minha participação. Quero construir uma vida aqui, com Alice, uma vida baseada em valores reais. O repórter fez mais algumas perguntas, mas Rafael manteve suas respostas focadas em sua decisão de buscar uma vida mais simples e significativa. Quando a entrevista terminou, a multidão na praça havia crescido consideravelmente. Alice! Gritou Mariana, sua amiga da faculdade, abrindo caminho entre as pessoas. Meu Deus, você não me contou que estava namorando um milionário. Alice corou, mas sorriu. Não estou namorando um milionário, estou namorando o Rafael. É a mesma coisa. Não, disse Alice firmemente. Não é. Durante o resto do dia, o telefone do restaurante não parou de tocar. Amigos, conhecidos, até pessoas que Alice mal conhecia, ligavam para fazer perguntas, dar parabéns ou simplesmente mexericar. O movimento no cantinho da vovó triplicou, com pessoas curiosas vindo ver o lugar onde o CEO milionário almoçava todos os dias. Você virou celebridade, filha, brincou Dona Eulália. Isso é bom para o movimento do restaurante. Alice riu, mas estava se sentindo um pouco sobrecarregada com toda a atenção. Não estava acostumada a ser o centro das atenções. À noite, quando finalmente conseguiu sair do trabalho, Alice encontrou Rafael, esperando por ela com uma expressão preocupada. Como você está se sentindo com tudo isso? Honestamente, um pouco perdida, não esperava que fosse tão intenso. Está arrependida? Alice parou de andar e olhou nos olhos dele. Jamais. Estou assustada, mas não arrependida. As coisas vão se acalmar. Depois da novidade inicial, as pessoas vão se acostumar. E você, como se sente por ter tornado tudo público? Rafael sorriu. Aliviado. Não tenho mais segredos. Todo mundo sabe quem eu sou e quem eu escolho ser. Eles caminharam até a casa de Alice, onde Conceição os esperava com uma expressão divertida. Bem, filha, parece que nossa vida simples acabou, disse ela, mostrando o jornal local que já havia publicado uma matéria sobre o romance que fez um milionário abandonar tudo. Mãe, o que você acha de tudo isso? Acho que se vocês se amam de verdade, vão superar qualquer coisa, até a fama. Rafael riu. Dona Conceição, prometo que vou cuidar bem da Alice. Isso eu sei, filho. O que me preocupa é quem vai cuidar de você. Ela já está cuidando, disse Rafael, olhando carinhosamente para Alice. Todo dia. Nas semanas seguintes, a vida em Santos Dumont gradualmente voltou ao normal. A novidade do milionário apaixonado perdeu o impacto inicial. E as pessoas se acostumaram a ver Rafael e Alice juntos pelas ruas da cidade. Rafael alugou uma casa simples perto do centro, onde poderia ficar próximo de Alice e começar sua nova vida.
Ele finalizou a venda de sua participação na Montenegro Empreendimentos, mantendo apenas investimentos suficientes para viver confortavelmente sem extravagâncias. Alice continuou trabalhando no restaurante e estudando, mas agora com o apoio total de Rafael, que a ajudava com os estudos e a incentivava constantemente a perseguir seus sonhos. Alice, disse ele uma noite, enquanto ela estudava para uma prova. Já pensou em fazer pós-graduação? Rafael, eu ainda nem terminei a graduação. Mas quando terminar, você tem potencial para muito mais. Poderia até abrir sua própria escola um dia. Alice sorriu, tocada pela confiança que ele demonstrava em suas capacidades. Talvez, primeiro deixa eu me formar. 6 meses depois da famosa entrevista na praça, Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração há semanas. Era hora de dar o próximo passo em sua nova vida. Em uma manhã de sábado, ele procurou Dona Eulália no restaurante. Dona Eulália, preciso da sua ajuda com uma coisa especial. O que você está tramando, menino? Quero pedir Alice em casamento. Aqui no restaurante onde tudo começou. Os olhos de Dona Eulália se encheram de lágrimas. Ah, que lindo! Claro que vou ajudar. O que você precisa? Rafael explicou seu plano. Queria organizar uma pequena festa no restaurante com as pessoas que eram importantes para Alice. Nada extravagante, apenas íntimo e significativo. E o anel? Perguntou Dona Eulália. Rafael sorriu, tirando do bolso uma pequena caixinha. Já tenho. Não é o mais caro do mundo, mas foi escolhido com amor. Dona Eulália abriu a caixinha e suspirou. Era um anel simples, mas elegante, com um diamante pequeno, mas brilhante. Está perfeito. Ela vai amar. No domingo seguinte, Alice foi chamada para trabalhar em um evento especial no restaurante. Ela achou estranho, pois domingo normalmente era dia de folga, mas Dona Eulália insistiu que era importante. Quando chegou ao cantinho da vovó, Alice encontrou o restaurante decorado com flores simples e luzes suaves. Sua mãe estava lá, sorrindo misteriosamente, junto com Mariana, alguns colegas da faculdade e os clientes habituais do restaurante que haviam se tornado amigos ao longo dos anos. O que está acontecendo aqui? Perguntou Alice confusa. É uma surpresa, disse Conceição, beijando a testa da filha. Nesse momento, Rafael entrou pela porta dos fundos, vestido de forma simples, mas elegante. Seus olhos brilhavam de nervosismo e amor. Alice, disse ele caminhando até ela, há 8 meses você me serviu um almoço neste lugar, mas o que você realmente me deu foi muito mais que comida. Alice sentiu o coração acelerar, começando a entender o que estava acontecendo. Você me deu gentileza quando eu precisava de compaixão. Me deu conversa quando eu precisava de conexão. Me deu amor quando eu precisava de propósito. Rafael parou na frente dela, pegando suas mãos. Você me salvou, Alice. Me salvou de uma vida vazia e me mostrou o que realmente importa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alice enquanto Rafael se ajoelhava, tirando a caixinha do bolso. Alice Maria Santos, disse ele, a voz tremendo de emoção. Você quer ser minha esposa? Quer construir comigo uma vida baseada no amor verdadeiro, na simplicidade e na bondade que você me ensinou? O restaurante ficou em silêncio absoluto. Alice olhou para Rafael ajoelhado na sua frente, para o anel simples mas bonito, para as pessoas queridas que os cercavam. Pensou na jornada que haviam percorrido juntos, nos obstáculos que haviam superado, no amor que haviam construído dia após dia. Sim, disse ela, a voz embargada de emoção. Sim, eu quero! Rafael se levantou e colocou o anel no dedo dela. Depois a beijou, enquanto todos os presentes aplaudiam e choravam de alegria. Dona Eulália enxugava as lágrimas com o avental. Conceição sorria orgulhosa, e Mariana gritava, "Eu sabia!", entre risadas e lágrimas.
Eu te amo, sussurrou Rafael no ouvido de Alice. Eu também te amo, respondeu ela. Para sempre. A festa se estendeu pela tarde, com comida simples, mas deliciosa, muitas histórias e muitas risadas. Era exatamente o tipo de celebração que Alice sempre sonhara, cercada pelas pessoas que amava, em um lugar que era especial para ela, marcando o início de uma nova fase de sua vida. Quando o sol começou a se pôr, Rafael e Alice caminharam até a praça onde haviam tido tantas conversas importantes. Sentaram-se no banco onde ele havia revelado sua verdadeira identidade, onde ela havia decidido lutar pelo amor deles. Alice, disse Rafael, obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em como amamos. Obrigada a você, respondeu Alice, por mostrar que vale a pena acreditar nas pessoas, mesmo quando elas cometem erros. Eles ficaram ali olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu de Santos Dumont, planejando o casamento simples que queriam ter, sonhando com os filhos que pretendiam criar, imaginando os anos de felicidade que os esperavam. Sabe o que é engraçado? Disse Alice de repente. O quê? Se você não tivesse derrubado aquelas moedas naquele primeiro dia, talvez nunca tivéssemos conversado. Rafael riu. Na verdade, eu não derrubei por acidente. Alice se virou para ele surpresa. Como assim? Eu vi você olhando para mim com compaixão quando estava contando as moedas. Percebi que você queria ajudar, mas não sabia como. Então deixei as moedas caírem de propósito para dar uma desculpa para você se aproximar. Alice bateu no braço dele rindo. Rafael Montenegro, você me enganou desde o primeiro dia. Foi a primeira e última vez, disse ele beijando-a. Prometo. 6 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja da cidade, Rafael e Alice se casaram. Ela estava radiante em um vestido simples que a própria mãe havia costurado, ele elegante em um terno discreto. A festa foi no cantinho da vovó, decorado com flores do jardim da Dona Eulália e iluminado pelas estrelas de Santos Dumont. Rafael havia encontrado em Alice não apenas o amor de sua vida, mas também um novo propósito. Juntos, eles abriram uma pequena livraria na cidade, onde Alice também dava aulas de reforço para crianças carentes. Era uma vida simples, mas cheia de significado. E todas as noites, antes de dormir, Alice olhava para o anel no seu dedo e se lembrava da lição que aquela história havia lhe ensinado, que a bondade sempre retorna multiplicada, que o amor verdadeiro supera qualquer diferença e que, às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente acreditar nela. Rafael também pensava na mesma lição, mas de uma perspectiva diferente, que nunca é tarde para recomeçar, que a felicidade não tem preço e que a gentileza de uma pessoa pode literalmente salvar a vida de outra. E assim, na pequena Santos Dumont, cercados pelo carinho de uma comunidade que os havia aceito e abençoado, Rafael e Alice viveram felizes para sempre, provando que as melhores histórias de amor não são aquelas dos contos de fada, mas aquelas construídas dia após dia, com gestos simples de bondade, compreensão e amor verdadeiro. E você, que acompanhou esta história até o final, acredita no poder transformador da gentileza? Já viveu ou presenciou momentos onde um pequeno gesto mudou tudo? Compartilhe sua experiência nos comentários, deixe seu like se esta história tocou seu coração e se inscreva no canal para mais narrativas que celebram o melhor da natureza humana. Porque, no final das contas, todos nós merecemos uma história de amor como a de Alice e Rafael.